Agora, para trazer, porque somos notícia internacional, mais uma vez, a revista britânica The Economist deu uma manchete, uma reportagem sobre o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, enfim, ele está exercendo um poder excessivo. Está aí, então, a chamada da The Economist, revista britânica, né? Nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Eu não sei se reduzido seria a melhor palavra, né, Fabi? Nem Não é precisa. reduzido, Não. né? É no seu lugar, É. é respeitar a Constituição, é não invadir competência, é fazer o que se propõe de acordo com as atribuições constitucionais. Essa aqui é a questão. É a divisão simples, né? Testada dos três poderes, um controla o outro, exército de verdade bonitinho, ado, cada um no seu quadrado, dá certinho, gente, certinho. Em muito lugar funcionou, até no Brasil, que era meio capenga, mas funcionava, né? Você tinha ali, pelo menos uma liturgia, né? Um respeito. Imagina, gente, essa coisa do ministro Alexandre, e essa reportagem fala do Oswaldo Eustáquio, mas não tinha saído ainda a decisão do ministro de negar a extradição para a Espanha de um narcotraficante. The Economist, você já viu essa partezinha? Faz também igual a nós, viu? Não é só a gente aqui, a Revista Oeste, que não consegue fazer porque as notícias vêm muito rápido, eles também, porque não veio essa parte. Não veio. Veio falando do Oswaldo Eustáquio, mas até aí ele não tinha peitado e mandado o embaixadora, né, uma mulher, se explicar em 5 dias. O pessoal do Congresso Nacional, vocês estão vendo isso, meus queridos? Vocês vão deixar? Vai correr assim, né, freestyle total? Mas esse é um caso raro, que eu sou a favor do freestyle total, sabe por quê? Não, tem uma razão, Seguinte, o embaixador tem imunidade diplomática, ou seja, o embaixador ele pode ser preso unicamente por crime comum. Entendeu? Assim, o cara vai lá, mata alguém, estupra, esse tipo de coisa. Agora, você não pode prender um embaixador, sei lá, o corpo diplomático de um país dessa forma, como você não pode punir, assim, sabe, politicamente. Sabe? Inclusive, você tem que entender, embaixadas, elas são território internacional dentro de um país. Mas isso não vale assim, Flávio. Não, mas eu quero chegar num ponto justamente de onde que não vale, tá? Então, assim, a gente tem que entender, dentro de Brasília tem, por exemplo, um território que é da Coreia do Norte, tem um território que é do Irã, tem um território que é, sei lá, normal. Todos os países do mundo são assim, você entende embaixadas como um território autônomo de outros lugares. Ora, é a primeira vez na história, eu não vou dizer história brasileira, talvez seja a primeira vez na história global que um juiz exigiu uma explicação de um embaixador. Dou 5 dias para o embaixador se explicar. Que história é essa? E um detalhe basiquinho, que contrapondo a uma decisão soberana da Suprema Corte Espanhola, né? Aqui é semelhante. Então, assim, não tem que entrar no mérito da decisão. Se está certa, se está errada, se está de ponta cabeça, se a gente gosta, se a gente desgosta, não tem nada a ver. A decisão é do último grau do tribunal de um Estado soberano, que é a Espanha. Então, você não tem que pedir explicação. Será que se fosse do Irã, ele iria pedir? Não, da China, inclusive, não é que ele não pede, ele faz acordo, né? O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, já vinha acontecendo desde 2017, mais uma vez fez um acordo de inteligência com o Supremo, com a Suprema Corte chinesa do genocídio chinês, totalitário chinês, para depois eles falarem que eles estão lutando contra o populismo autoritário. Mas eu quero repetir essa parte, porque eu não estou vendo, até os advogados da esquerda que estão começando a se incomodar com isso, eles não estão falando dessa partezinha. Estado soberano da Espanha tem uma decisão irrecorrível. Não, você não tem, ninguém, não é que o ministro não pode, o Supremo, ninguém pode discutir essa decisão. Essa decisão tem que ser cumprida porque ela está especificamente elencada na legislação, no tratado que o ministro citou.
Ele citou, mas citou para passar pano, para ele mesmo. Cita sempre o que ele quer. Exatamente. Mas ali não tem a tal da reciprocidade, porque ali foi constatado, o Brasil não tem o direito de rever, falar, esse cara não é traficante, não foi 52. Gente, isso nada importa. Essa decisão é de um Estado soberano, decisão irrecorrível. Se querem que respeitem a soberania do Brasil, eu espero que ainda queiram, né? Nós somos obrigados a respeitar os países que nós temos tratados e esse tratado tem que ser respeitado. Agora, a pergunta, que também é direito básico, eu não estou vendo muita gente falar. Qual o domicílio do búlgaro, que é um narcotraficante? Pelo direito penal, o domicílio de um réu penal é o lugar da infração. Qual foi o lugar da infração? A Espanha? Então, ele tem que ser extraditado 2 vezes. Então, o ministro esqueceu de um princípio super básico, né? A Espanha só está pedindo porque o que ele cometeu, o búlgaro, foi lá na Espanha. Ele está preso aqui no Brasil desde 2022. Desde 2022, o Estado brasileiro custeia o abrigo, né, a custódia, o tutelado, né, e isso é gasto. Então, é um narcotraficante. Acabou, isso é ponto pacífico. A Espanha entende assim. Né? Então, se a Espanha entende... Não, planeta Terra. Então, agora assim. Ele está em domicílio. Qual domicílio? É sério, gente. Não, a pergunta é séria. É muito complicado. Qual domicílio que foi fornecido ao búlgaro que está preso desde 2022? Qual é a devida vigilância de um tutelado que não é do Estado brasileiro? Ou colocando em termos humanos, tá? Isso. Vou traduzir aqui um pouco do que a Fabi falou. Ora, uma decisão da Espanha, uma decisão de falar, olha, isso aqui é um crime, não existe esse crime de, crime de opinião. Crime de opinião. Não existe. A Espanha não existe. Portanto, não vamos devolver o jornalista Oswaldo Eustáquio. Exato. Ok. Mas mesmo, sabe, isso aí foi simplesmente uma decisão da Espanha, mas nem deveria se entrar no mérito. Não tem que barganhar. Exato, não tem que barganhar. Porque o princípio da reciprocidade, ela envolve decisões políticas e não decisões jurídicas. Então, assim, os Estados Unidos aumenta a tarifa do Brasil em 15%. O Brasil vai lá de uma maneira bem bananeira, pelo princípio da reciprocidade, então vou aumentar de volta também em 15%. Uma burrice, mas enfim, isso é reciprocidade. Agora, uma decisão jurídica que ocorreu lá na Espanha, não tem esse negócio de reciprocidade jurídica, entendeu? Isso aí foi minha invenção, mais uma invenção. Tô pegando atribuições para mim, né? Para civilizar a Espanha agora também, né? Que eles querem sempre sair civilizando o país. Então, assim, isso aí não faz sentido. Aí você tem um segundo problema, que era onde que eu queria chegar, Fabi, que eu acho isso muito interessante pra gente a partir deste momento. Ora, você vai colocar o búlgaro em prisão domiciliar. Ele não tem domicílio no Brasil. Ou seja, você soltou. Sim. Você soltou. Na prática, você soltou um traficante... 52 quilos. 52 quilos de cocaína. Mas ele está com tornozeleira eletrônica. Porque o município dele é o Brasil, né? Então, sei lá... Enfim, ele pode muito mais que o Felipe Martins, tá? Ele não foi com tanto de cautelar que geralmente vai. Não precisa se apresentar todo dia, toda semana. Acho que ele pode falar nas redes sociais. Pode falar em rede social, entendeu? Ele tá muito mais livre do que o Felipe Martins, tá? Só que agora para pensar num detalhe, que era onde que eu queria chegar. Alexandre de Moraes está querendo o quê? Democratizar a Espanha? Recivilizar a Espanha? Cuidar dos golpistas da Espanha? Cumpra essa briga com a Espanha. O que vai acontecer? Eu espero que o Alexandre de Moraes não ouça o que eu vou falar a partir deste momento. Cumpra a briga com a União Europeia, que é o único lugar que estava defendendo o Brasil até o presente momento. Perca o apoio da União Europeia, vamos ver até onde vai essa ditadura cafona e ridícula e brega do Brasil. Mas isso já foi. Quer dizer, o Alexandre de Moraes está querendo aplicar um corretivo. Ele não está querendo. Ele Exato. realmente, na petição, é verbalizado. Porque quando você pega a decisão da Espanha, de 11 páginas, o trecho em que diz que a parte criminosa, né, e também a avaliação do que seria o crime de Oswaldo Eustáquio, a Espanha, ela não fica no meio termo em dizer eu acho que isso é um crime político. Ela diz que é uma perseguição política.
em Ou seja, ela relação não só diz que não é crime. Ela reconhece que o Estado brasileiro, que o Brasil atual, está perseguindo politicamente. Inclusive, eles colocam lá as decisões soberanas dos 3 juízes espanhóis, que se o Oswaldo voltasse, ele correria risco. Então, portanto, ele obedece a todos os requisitos de um asilo político, certo? E asilo político existe em que tipo de país? Geralmente em democracia. Não. Não, o contrário. Exato, ditadura. Ditadura. Você tem, eu não tenho asilo político do... exato. Quem concede tem que ser a Espanha mesmo. E olha, detalhe piquititico, a Espanha, neste momento, ela tem um governo esquerdista, completamente. Socialista, assim, ridiculamente socialista. Pois é, mas essa parte aí, gente, não é que ele vai perder, ele já perdeu o apoio da União Europeia nesse sentido, porque ele já entrou diplomaticamente em algo que... Aí ele oficiou, né? Porque tem a partezinha lá na decisãozinha dele que fala, lembrei, peraí, falta dizer aqui que essa indecisão que eu determinei para a embaixadora de 5 dias para responder, oficia também o Ministério das Relações Exteriores. Aí ele lembra, entendeu? Mas, assim... O estrago já foi feito e já teve uma retaliação, por isso que eu já falei, já era, porque a Espanha já pediu a exclusão do nome do Oswaldo Eustáquio da Interpol. Então, isso representa que, além do reconhecimento da perseguição... Eles fizeram algo além. Exato, eles não estão somente na reação, como fez o ministro Alexandre de Moraes na briguinha. Eles já estão de forma autônoma, dizendo ao mundo, né, concordando também com os Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes fez muito parecido com uma questão que não é de Estado, mas também choca tanto, a questão do X. Do Musk, quando ele oficiado pelo reply do Twitter. Não só isso, quando ele pega outra empresa... A intimação via rede social. E a empresa que não tinha nada a ver com isso... Vou punir o Starlink por causa do X. Exatamente. Então, eu vou punir o embaixador por conta de uma decisão da Espanha, que não mandou de volta para quem eu quero punir aqui, e também vou punir aqui a outra empresa, que tem outro quadro societário, porque eu não gostei da ação. Então, assim, está muito claro, né, gente? Será que alguém vai ter que desenhar? Lembra que eu falei no começo que não é brincadeira quando eu falo dessa cafunice? Por que eu tô... Não, é sério, assim, eu sei que parece que eu tô tentando fazer uma piada, mas não é. Por que isso tem uma importância muito grande agora, que é a breguice da ditadura brasileira? O seguinte, quando você fala, olha, eu tô dando 5 dias para o embaixador, a embaixadora, né, se pronunciar sobre a decisão. Peraí, a decisão foi do governo, não foi da embaixadora. Segundo lugar, como assim você vai lá, dar 5 dias para o embaixador se pronunciar? Porque isso aí é uma monomania que o Supremo tem, que eles faziam com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai lá e fala assim, olha, pela lei eu posso fazer isso, portanto estou fazendo isso. Não, o STF agora dá 48 horas para o Bolsonaro se pronunciar. Só que assim, embaixador não se pronuncia sobre o que acontece no seu país. Não, mas porque não é um caso de... E tem um outro agravantezinho. O ministro Barroso, que está na nossa capa, diz também esse tratado que, quando for para decidir uma extradição, deveria ser o pleno. A decisão foi monocrática. Ministro, o que você está fazendo trancoso que não vem aqui interditar essa pessoa que faz parte do seu Não, o problema é que ele viria justamente para dar forças, né? Tem esse problema. Só que o meu ponto da breguice fundamental e final é o seguinte... Tá bom, deu 5 dias para a embaixadora se manifestar. E se ela não se manifestar? Porque esse negócio, né, Supremo dá 40 horas para Bolsonaro se pronunciar, era sempre uma ameaça. Ela não vai se pronunciar. Isso é uma ameaça. E aí, se a embaixadora não se pronunciar, que assim, todo mundo, o Itamaraty inteiro fala, mas óbvio que ela não vai se pronunciar. Eu já vou te dizer o que vai acontecer. A AGU já comprou a briga, a PGR comprou a briga... Acho que para disfarçar, né, do lado ao contrário. Então, o andamento vai ser institucional, para tentar esquecer o que o próprio ministro fez, né, com essa lambança toda. Só que a outra parte... E o búlgaro fica por aqui? O búlgaro já está em domicílio. O búlgaro mesmo. Né? O Eustáquio fica por lá e você acha que fica por isso mesmo? Mas a trinca diplomática já ocorreu? Já. Acho que vão liberar, inclusive, a cocaína também, daqui a pouco. Falam, não, libera a cocaína aí, põe a cocaína nas ruas aí, porque, enfim, né, a gente sabe como é que funciona a coisa aqui. Então, você repara, imagina agora a União Europeia, que estava passando pano para a ditadura brasileira, olhando e falando assim, como é que o negócio aí... E sabendo que o narcotráfico é um dos maiores desafios de todos os países civilizados do mundo.
né, o combate a isso, acho que está acima de muitas outras pautas. É quando verdadeiramente os países se unem, porque só tendo inteligência de países diferentes, essa informação, esse coleguismo é que se consegue efetivamente agir contra a os narcotraficantes, que a gente não está falando de um traficante, não é um mero traficante, isso é realmente um narcotraficante que tinha lá, a gente não precisa nem saber dessa história, porque para nós tanto faz, mas só para deixar ainda mais sério e mais com peso essa decisão, era alguém que realmente fazia isso, né? Um búlgaro que estava para a União Europeia distribuindo tristeza na vida dos outros. Porque é isso que faz um narcotraficante, tristeza.